muito boa noite para você ligado na Band. Está começando mais um debate da série promovida pelo Grupo Bandeirantes nas eleições deste ano. Desta vez, o confronto de ideias é entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. O encontro de hoje tem transmissão simultânea pela TV Band+, aplicativo Band Play, portal bandmulti.com e pelo canal da Band+, no YouTube. Participam do debate de hoje os seguintes candidatos. Em ordem alfabética, participam do debate de hoje: Danilo Balas, do PL, e Paulinho do Transporte, do PT. Muito bem, foram convidados os 3 candidatos que disputam o Executivo Municipal de Sorocaba. Mas o candidato Rodrigo Manga enviou uma nota agora à noite à Band, informando que não vai participar do encontro de hoje. A nota diz o seguinte, abre aspas, o Republicanos informa que, por hora, o candidato Rodrigo Manga não participará de debates eleitorais. A decisão do partido acontece após a exibição de debates anteriores de candidatos à prefeitura de outras cidades, como Campinas e São Paulo, em que, lamentavelmente, segue a nota, prevaleceram os ataques pessoais entre eles, ao invés da exploração das propostas de governo de interesse dos cidadãos. Fato amplamente divulgado pela mídia, inclusive repercutido na data de hoje. Diz ainda a nota, Rodrigo Manga, desta forma, concentrará sua agenda política em atividades nas ruas, junto à população sorocabana e em entrevistas e sabatinas individuais. Fecha aspas. Em nome do Grupo Bandeirantes, eu agradeço a presença dos 2 candidatos. Quero lembrar aqui que pedidos de direito de resposta vão ser avaliados por uma banca, formada por 2 jornalistas e um advogado. E serão concedidos apenas em casos de ofensas diretas e pessoais. O candidato citado poderá solicitar direito de resposta imediatamente após a suposta ofensa. Se concedido, o reclamante terá 1 minuto para se defender no último bloco. Vamos conhecer agora as regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Serão 3 rodadas alternadas de confronto direto. Tempo de pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 30 segundos. E de acordo com a ordem do sorteio prévio, que foi feito na presença dos representantes dos partidos, o candidato Paulinho do Transporte é o primeiro a fazer a pergunta. Candidato, muito boa noite. O senhor tem, portanto, 30 segundos para formular a sua questão. Boa noite, Walter Sena. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Boa noite, candidato Danilo Balas. Quero parabenizar o Grupo Bandeirantes por promover este debate e lamentar o candidato Fujão, o candidato Manga, que deveria estar aqui neste momento para poder falar com a população todos os erros que ocorreram no seu mandato. Danilo Balas, eu gostaria de saber qual a sua posição sobre a sustentabilidade. Candidato Danilo, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiramente, boa noite a todos da equipe da Band TV. É um prazer estar aqui e debater assuntos importantes da nossa cidade. Infelizmente, o atual prefeito fugiu do debate, um debate que traríamos um diálogo e colocaríamos, sim, a exposição do que está acontecendo na Prefeitura de Sorocaba, casos de corrupção, na educação, na saúde, a segurança abandonada. Talvez por isso ele tenha fugido do debate, como é comum dele fugir das responsabilidades. Estou há 30 anos na segurança pública, trabalhei 3 anos no estado do Acre, combatendo os crimes ambientais na região amazônica. Eu sei o valor e a importância do meio ambiente sustentável. Infelizmente, em Sorocaba, além dos contratos emergenciais do lixo,
o lixo é jogado em um aterro na cidade de Iperó. Iperó é uma cidade que fica mais distante de Sorocaba, tornando-se mais oneroso esse contrato, o dinheiro público é gasto ainda mais, marca do governo Manga, e o lixo é enterrado, gerando gases tóxicos. Temos propostas de fazer o lixo virar dinheiro com reciclagem de papel, papelão, pneu, alumínio, plástico, vidro, ferro, entre outros, com uma equipe técnica e não com amigos à frente da secretaria. Combateremos sim a corrupção em todos os setores, em especial, conforme o candidato Paulinho perguntou, na área do meio ambiente, que está largado na cidade de São Paulo. Muito obrigado, candidato. O candidato Paulinho do Transporte tem 1 minuto para sua réplica. Veja, você que está em casa já percebeu que Sorocaba, toda a época de enchente, a cidade é totalmente alagada e as famílias são castigadas duramente. É falta de políticas públicas, o investimento que tem que ser feito no sistema da sustentação da nossa cidade. E isso não acontece. Não acontece a manutenção dos esgotos, a manutenção das árvores, queda de árvores, toda vez que dá um vento, quedas de árvores de cima das casas, porque a cidade está totalmente abandonada. Não se olha com bastante atenção na questão de estruturar melhor ainda a defesa civil, e é isso que nós precisamos de fazer, estruturar a defesa civil, preparar mais a cidade para recepcionar os fenômenos naturais. Uma zeladoria da cidade para cuidar de todas as podas de árvore, paisagismos e a manutenção dos ribeirinhos da cidade e a cidade limpa e organizada. Muito obrigado, candidato. Candidato Danilo tem 30 segundos para a tréplica. A equipe da prefeitura, infelizmente, não atua fazendo a poda de árvores, fazendo a desassoreação do rio Sorocaba, atuando na prevenção. E não há um plano de revitalização das margens dos rios e córregos da cidade. Pelo contrário, há esgoto a céu aberto direto no rio. Infelizmente, o sistema de água e abastecimento da cidade está abandonado. Muito obrigado, candidato. E o senhor continua com a palavra, porque agora a gente inverte a lógica e o senhor faz a pergunta para o seu adversário político aqui. O senhor tem 30 segundos. Durante 30 anos de minha profissão, 12 na Polícia Militar e 18 na Polícia Federal, meu foco foi combater o crime organizado e a corrupção. O prefeito Manga e seu secretário Fausto Bossolo são investigados pelo desvio de 100 milhões na saúde. E o PT também teve vários casos de corrupção. Qual o seu posicionamento sobre corrupção, marca registrada do prefeito Rodrigo Manga? 2 minutos para a sua resposta, candidato. Veja, candidato, o PT nunca administrou Sorocaba, né? Eu espero administrar pela primeira vez a partir de 1º de janeiro. Então, essas corrupções que ocorrem em Sorocaba está voltado para a atual administração, né? Que é verdade que temos lá alguns secretários que já estão condenados, inclusive, e o prefeito com mais de 1 ano com seus patrimônios já bloqueado pela justiça. Então, nós temos aí, claro, no mandato nosso, combater duramente qualquer corrupção e ter um mandato transparente com a população. E agora, nós precisamos de cuidar na questão da sustentabilidade, que ainda é o nosso tema, a gente tem que cuidar mais da cidade. A cidade precisa de ampliar o saneamento básico de acordo com o crescimento da cidade. A cidade cresce na vertical, cada vez mais prédios, né? E ainda o saneamento é muito antigo e a cidade não comporta mais. Quando há uma chuva qualquer, é muito comum ver os bueiros da cidade transbordando, esgoto a céu aberto. O rio Sorocaba, o atual administrador do prefeito, o candidato Fujão, mais uma vez, ele colocou umas máquinas para cavar na beira do rio e acabou piorando cada vez mais. E isso nós, no nosso mandato, nós vamos resolver.
cuidando da cidade, ampliando o saneamento básico, fazendo as podas de árvore, a manutenção das árvores, substituir aquelas que comprometem a nossa cidade, aumentando os parques na cidade, que tem muito poucos parques para fazer o papel de esponja das enchentes, e assim sucessivamente nós vamos cuidar da cidade de maneira geral. Cada vez mais ampliando a estrutura da defesa civil, para que as famílias que estão em casa não passem aquele vexame, aquele sofrimento que vocês passaram na última enchente que teve. Correr para os hotéis, que a prefeitura levou para os hotéis, depois voltou para casa e perderam tudo o seu patrimônio, aquilo que duramente você conquistou no longo da sua vida. Nós vamos acabar com isso, cuidando da nossa cidade como deve. Muito obrigado, candidato Paulinho. O candidato Danilo tem 1 minuto para a sua réplica. Quero lembrar que no governo PT existiu Petrolão, Mensalão, só para recordar o candidato Paulinho. Na qualidade de único e verdadeiro candidato da direita que defende a família, os princípios éticos e morais, estou preparado para combater a corrupção que está instalada em Sorocaba. O Ministério Público já disse que o prefeito transformou a prefeitura no nascedouro da corrupção. Veja a questão da UPA do Éden, o PCC infiltrado na prefeitura. As UBS estão abandonadas, falta remédio, a fila da saúde é interminável. Consultas e exames, que eram 60 mil pessoas, foram para 113 mil. As pessoas estão morrendo por incompetência e corrupção. Eu peço para você em casa agora pegar o celular, ir até o Google e digitar Prefeito Manga, corrupção Sorocaba. Eu vou repetir, Prefeito Manga, corrupção Sorocaba. Obrigado, candidato. A tréplica do candidato Paulinho é de 30 segundos. Veja, o candidato Danilo, ele persiste em falar em corrupção no âmbito federal. E eu quero tratar de Sorocaba. Né? Se eu for discutir corrupção no âmbito federal, vou falar de joias e relógio, e aqui não é oportuno para você que está em casa, você quer ouvir propostas. E eu quero dizer o seguinte, que eu tenho 32 anos de liderança sindical, nacional e internacional, com experiência suficiente para cuidar da nossa cidade, como cuidei das famílias do transporte nacional e internacionalmente. Muito obrigado, candidatos. Com essa resposta, nós encerramos o primeiro bloco aqui desse debate. Depois do intervalo, os candidatos respondem a perguntas dos eleitores de Sorocaba. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Muito bem, estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Sorocaba nas eleições de 2024. O encontro de hoje tem transmissão simultânea pela TV Band+, aplicativo Band Play, portal bandmulti.com e também pelo canal da Band+ no YouTube, que, aliás, nesse instante está com uma audiência enorme. A gente agradece o público que está acompanhando também aqui pelo YouTube. Vamos conhecer as regras deste bloco. Neste segundo bloco, os candidatos respondem a perguntas da população de Sorocaba, que serão escolhidas entre números exibidos no telão. Serão 3 rodadas alternadas. O candidato que responde também escolhe um adversário para comentar a sua resposta. Tempo de resposta, 2 minutos. Tempo de comentário, 1 minuto. Réplica, 30 segundos. E seguindo o sorteio prévio, o candidato Danilo Balas é o primeiro a fazer a pergunta aqui, escolhendo um número, candidato, que está aqui no telão. Então o senhor vai responder a questão de um telespectador. Pode escolher um número, por favor. Número 2. Vamos então à resposta da pergunta número 2. Eu sou a Cristiane, do bairro Jardim dos Eucaliptos. Gostaria de perguntar, candidato, o que poderia fazer para melhorar referente à saúde. Hoje a gente vê que a gente solicita um exame e aí demora muito o prazo para chamar para a gente realizar esse exame. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder à telespectadora. Eu atuo há 30 anos na segurança pública, sou servidor público e professor. Eu sei o que é passar horas e horas dentro da sala de aula. Mas a saúde também está abandonada na nossa cidade. São filas e filas de exames, consultas
e nós não temos atenção adequada na saúde de Sorocaba. Temos secretários investigados, como eu disse, Fausto Bossolo, e o próprio prefeito, investigado pelo Ministério Público, pelo desvio de 100 milhões de reais. Infelizmente, estamos na nossa cidade abandonados. Faremos sim mutirões para acabar com essa fila interminável. De 60 mil no início do governo do atual prefeito, passamos para 113 mil pessoas na fila da saúde. Isso é um absurdo. Vamos revitalizar as unidades básicas de saúde, atenção básica para que a população do bairro do Éden, do Cajuru, para você, dona Cícera, que teve que deixar o seu emprego para tomar conta da sua mãe, que está acamada, e a prefeitura não tem o atendimento aos idosos e acamados. Temos sim um plano de atendimento ao idoso e entrega de medicamentos na sua residência. Precisamos sim limpar a corrupção que está na cidade, assim um orçamento de Sorocaba anual de 5 bilhões, nós teremos sim dinheiro para a saúde, para todas as consultas, para aumento de leitos, atenção à Santa Casa, à criação do Hospital Municipal e atenção básica a você de Sorocaba. Muito obrigado, candidato. Candidato Paulinho tem 1 minuto para comentar a resposta. Veja, primeiro quero agradecer a pergunta da moradora de Sorocaba, uma vez que ela deve estar sentindo na pele, como a maioria da população está sentindo na pele, o caos que virou a saúde de Sorocaba. Eu conheço isso, eu sou criado na roça, fui conhecer energia elétrica depois dos meus 18 anos, então eu tive uma vida muito sofrida. Então eu entendo perfeitamente o que é a gente depender da saúde pública e não ter a saúde pública à disposição. É o que está acontecendo em Sorocaba. Nós tivemos o candidato Fujão, o candidato Manga, que deveria estar aqui, que prometeu hospital novo para a nossa cidade, prometeu saúde padrão Unimed. Ele prometeu um hospital municipal, prometeu tantas coisas, prometeu um mutirão fazendo convênio com os hospitais particulares. Veja que absurdo, nada disso aconteceu, precarizou mais ainda a saúde pública e você que está em casa sabe do que eu estou falando e o sofrimento que vocês vivenciam no dia a dia. Muito obrigado, candidato. Candidato Danilo Balas tem 30 segundos para a sua réplica. Essa madrugada eu fui acionado, como várias outras noites, por pessoas desesperadas, filas intermináveis e um abandono nos PAs. Não tem medicamento, não tem equipamento para os profissionais de saúde atuarem nas UPHs, UPAs, e Sorocaba, devido à corrupção, não dá assistência à saúde e deixa os servidores da saúde à mercê do tempo e das filas que a população está lá. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Paulinho do Transporte responder a uma questão do morador de Sorocaba. Candidato, o senhor escolhe menos o número 2, que já foi. Qual o número que o senhor escolhe aqui no telão? Ok, eu vou no número 5. Número? 5. Vamos então à pergunta de número 5. Eu sou Amanda Matarazzo, sou auxiliar de educação e moro no Central Park. Candidato, eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto para a inclusão de autistas e crianças atípicas dentro da escola e em relação também às escolas estarem superlotadas. Pois não, candidato, 2 minutos para responder. Veja, mais uma vez também quero parabenizar a pergunta da moradora de Sorocaba. Veja, a educação, saúde, segurança, enfim, tudo está precarizado em Sorocaba. O candidato Fujão não veio aqui para explicar, por isso que ele acabou não vindo, o povo quer saber. Mas, de qualquer modo, veja, no nosso governo, no meu mandato, a partir de 1º de janeiro, nós vamos ampliar a rede de educação, ampliar as creches, ampliar o número de funcionários e auxiliares para cuidar das pessoas especiais, PCDs em geral. Inclusive, incluir esses trabalhadores que são auxiliares também como trabalhadores da educação, que hoje não é incluso exatamente para poder não ter direito nos benefícios que os trabalhadores da educação têm. Eu acho que isso tudo é o que o candidato Fujão deveria estar aqui para explicar. Nós vamos também nas escolas
de ensino médio, municipais, nós vamos estar implementando os cursos de formação profissional, para que a pessoa, quando termina o seu curso principal do ensino médio, ele já consegue ter uma profissão para ir para a indústria ou qualquer outro setor para poder trabalhar. Esse será o nosso governo com relação à questão da educação. Ampliar as creches, porque hoje a fila de creche aumentou muito, e creche e escola em tempo integral. Lá no bairro do Mineirão, recentemente, eu numa reunião, a senhora que estava lá conversou comigo e falou: eu não tenho com quem deixar meus filhos. Quando eu vou trabalhar, o filho fica na creche apenas meio período. E depois, quem é que cuida desse filho? Tem que pagar para uma vizinha, que não conhece nem a trajetória da vizinha para cuidar do filho, ou pegar a avó ou avô para poder cuidar das crianças, uma vez que, às vezes, o idoso precisa de apoio, de cuidados, passa a ser cuidador de criança, porque não tem opção, o serviço público não chega para essas pessoas que mais precisam. Nós vamos ampliar as creches, as escolas, ampliar os profissionais e em tempo integral para quem precisa. Obrigado, candidato. O candidato Danilo Balas tem 1 minuto para comentar a resposta. A educação tem que ser levada a sério. O que não acontece hoje na Prefeitura de Sorocaba? O prefeito, além de fugir do debate, ele não fica sendo um gestor de verdade. Ele fica só no TikTok enganando a população. A corrupção na educação também está instalada. 2 secretários já são condenados. O secretário Fausto Bossolo e o Paulo Henrique PH. Nós temos propostas sim, mas somos contra a ideologia de gênero, que o PT é a favor, somos contra o banheiro unissex, somos contra a linguagem neutra. Imagine nós aqui, falando todos nós aqui na Bandes, ridículo. Sou a favor dos professores, respeito, escola, ensino integral, escola cívico-militar. E aí peço a você, mais uma vez, que digite no Google: Propina Manga Educação Sorocaba. Propina Manga Educação Sorocaba. Obrigado, candidato. Candidato Paulinho do Transporte, agora 30 segundos para a réplica. Veja, o candidato Balas, ele fala de uma linguagem de corrupção ou ataca o PT, mas eu acho que eu sou candidato, eu sou petista, candidato do PT, eu sou candidato de 6 partidos de composição. Então é uma grande frente de partidos que nós temos projeto, não só para a educação, mas hoje em Sorocaba tudo está sucateado, e o candidato Fujão, que deveria ter que estar aqui para explicar tudo isso, mas vai ficar difícil se ele estivesse aqui, por essa razão ele fugiu. Espero que ele esteja nos assistindo. Muito obrigado, candidatos. Encerramos aqui, portanto, mais uma rodada, esse segundo bloco. Depois do intervalo, os candidatos debatem temas sorteados pelo mediador. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Muito bem, estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Sorocaba nas eleições 2024. O encontro de hoje tem transmissão simultânea pela TV Band+, aplicativo Band Play, portal bandmulti.com e pelo canal da Band+, no YouTube. Vamos conhecer agora as regras desse terceiro bloco. Neste terceiro bloco, os candidatos fazem perguntas entre si sobre temas sorteados pelo mediador. Serão 3 rodadas alternadas de confronto direto. Tempo de pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 30 segundos. Dando sequência aqui ao sorteio prévio, o candidato Danilo Balas faz a sua primeira pergunta agora e nós vamos sortear um tema, como ficou acordado aqui na presença dos partidos. Então, o primeiro tema sorteado hoje é educação. Candidato, portanto, Danilo Balas tem 30 segundos para formular a sua pergunta sobre esse tema. O Plano Nacional de Educação, ele vai muito mal e é gerido pelo teu partido, o Partido dos Trabalhadores. A falta de creches, escolas e o abandono da educação é marca do atual governo municipal, Rodrigo Manga, que abandonou a educação. Quais são as suas propostas para a educação
municipal da nossa cidade. Obrigado, candidato. O candidato Paulinho do Transporte tem 2 minutos para responder. Veja, candidato, o governo federal do presidente Lula, no seu 3º mandato, é o governo que mais investiu na educação. Investiu em escolas públicas, universidades, cursos profissionalizantes e assim sucessivamente. Em Sorocaba, que é o que interessa, é onde eu pretendo governar a partir de 1º de janeiro, lá nós vamos abrir as escolas em final de semana. Primeiro, para as pessoas também ter a escola como local de lazer. Além de intensificar a educação, porque a educação de qualidade é o que mais garante o futuro de uma cidade. Uma cidade com a população bem educada, com educação de qualidade, sem ficar terceirizando, qualquer escola que vá abrindo, terceirizando, como o candidato que administrou a cidade até agora, administra ainda, ele faz. Nós vamos abrir as escolas de final de semana também para inserir a cultura e o esporte. Eu tenho 40 anos de artes marciais. Sou 4º dan sensei em karatê. Eu sei a importância que tem o esporte na vida da pessoa e da juventude, para que a juventude não seja recrutada pelo crime. Então, a cultura e o esporte é fundamental. Nós vamos investir, além de ampliar as creches, ampliar os profissionais, ampliar os auxiliares. Nós também vamos abrir escola em final de semana, para que as pessoas possam utilizar como meio cultural e um meio também de esporte nesses espaços. Assim como nós vamos utilizar também os 32 sabitudos, que são prédios públicos abandonados na cidade, nós vamos utilizar esses espaços para dar aulas para as crianças, para promover capoeira, karatê, enfim, tudo que é tipo de cultura, música e balé, quer dizer, tudo aquilo que as famílias, os jovens e os adolescentes mais precisam e Sorocaba não oferece do seu serviço público. Obrigado, candidato. Candidato Danilo Balas, 1 minuto para sua réplica. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente da história que mais investiu na educação. Todos os estados da nação receberam investimentos e uma atuação séria do governo federal. E essa foi a marca do nosso presidente Bolsonaro. As escolas e creches em Sorocaba estão abandonadas e nós vamos investir, sim, na abertura de pelo menos mais 10 creches. O dinheiro que foi desviado da corrupção no meu governo, a partir de 1º de janeiro, vai ser usado para investir em melhores salários, para a construção de escolas cívico-militares, por exemplo, para mais uma opção dos pais colocarem os seus filhos num colégio. Nós vamos buscar, sim, um futuro melhor através da educação para nossos filhos e netos. Obrigado, candidato. Candidato Paulinho do Transporte tem 30 segundos para sua tréplica. Veja, no meu governo, a partir de 1º de janeiro, nós já vamos começar a tarifa zero, transporte gratuito para a população. Eu estou há 30 e poucos anos trabalhando com transporte, não só em Sorocaba e região, mas no Brasil e fora do Brasil. Uma vez que eu sou presidente de uma Confederação Nacional de Trabalhadores de Transporte, que representa 17 milhões de trabalhadores, então eu me sinto extremamente à vontade para implantar tarifa zero, transporte gratuito. Claro que isso vai facilitar o deslocamento das pessoas para ir nas escolas, para ir fazer um curso profissionalizante, por exemplo. Ok, candidato, seu tempo se esgotou, mas agora o senhor continua com a palavra. O senhor tem 30 segundos para fazer uma questão sobre um tema que eu vou sortear nesse instante aqui. Próximo tema, portanto, é sobre, está aqui, saúde. O senhor tem 30 segundos para formular a sua questão sobre saúde. Pois não. O candidato que não veio no debate hoje, o atual administrador da cidade, ele fez tantas promessas da saúde pública da nossa cidade e agora a gente vê que ele não honrou nem com o hospital municipal, que ele dizia que era o melhor hospital da região que ele ia implementar em Sorocaba. E aí eu quero perguntar para o candidato Balas qual é a sua visão e a sua proposta para a saúde de Sorocaba para sanar todo o caos que hoje tem. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiro, eu vou implementar e inaugurar o hospital municipal. Vamos dar atenção especial à mulher. Ali será um hospital da mulher, de atendimento àquela mulher que passa por uma gravidez de forma tranquila ou de risco. Esse hospital será assim na Zona Norte, a população será assistida
um hospital que atenderá exames que as mulheres precisam e hoje não são atendidas no sistema de saúde municipal. Faremos mutirões de saúde para buscar zerar a fila que era de 60 mil consultas, exames e cirurgias e hoje está 113 mil pessoas aguardando uma cirurgia eletiva, por exemplo. Tem pessoas aguardando, como o seu João da Vila Aro, 6 meses para uma consulta médica. A dona Carla da Vila Hortência está há 2 anos para uma cirurgia de hérnia. Não dá para admitir uma cidade tão rica como Sorocaba, com profissionais de saúde abnegados, abandonados dessa forma e a população também. Ajudaremos os servidores da saúde contratando mais profissionais, pagando bem o que o atual prefeito Fujão não faz. Daremos atenção às unidades básicas de saúde, porque é ali que a Jennifer, por exemplo, com a sua filhinha de 7 meses, foi se socorrer e não havia equipamento para dar atenção básica. E a sua filha de 7 meses morreu por conta da corrupção instalada em Sorocaba e da falta de equipamentos da saúde de nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Paulinho do Transporte, o senhor tem 1 minuto de réplica. Você que esteve comigo aí no Parque São Bento, no Itapemirim, no Lopes de Oliveira, todos esses bairros, nós discutimos a saúde. E lá no Mineirão, por exemplo, a senhora que chegou lá com uma criança, que por sinal é uma criança especial, 9 meses esperando na fila da saúde pública. Um absurdo, isso não pode acontecer. Nós, no nosso governo, nós vamos ampliar os leitos da Santa Casa, porque chega de morrer pessoas lá nas UPAs, quando recebe o primeiro socorro, o médico determina a sua internação e não tem leito na cidade. Não tem leito. Vamos ampliar os leitos da Santa Casa imediatamente para socorrer a saúde. Vamos ampliar o nosso convênio no Hospital Santa Lucinda, no GEPASSE. É isso que nós precisamos de fazer, ampliar imediatamente, porque a saúde não pode esperar, o povo não espera mais, o povo está morrendo. Eu perdi alguns amigos nas UPA quando foram ser socorridos por falta de leito na nossa cidade e nós vamos implementar, ampliar esses leitos, onde eu estou dizendo. Ok, candidato. Candidato Danilo tem 30 segundos para tréplica. A parceria com a Santa Casa, com o conjunto hospitalar, por exemplo, a atuação em parceria com o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, é muito importante. E eu tenho essa abertura com o governador, pois estou no meu 2º mandato atuando e tenho abertura com todas as secretarias. Não é só na saúde, candidato, que a nossa cidade está abandonada. Lembro da habitação. São 14 mil casas prometidas e não entregues pelo prefeito Fujão. Muito obrigado, candidatos. Assim nós encerramos o 3º bloco desse debate. Depois do intervalo, os candidatos se enfrentam em mais uma rodada de pinga-fogo com tema livre. Eleições 2024, olho no candidato, olho na Band. Muito bem, estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba nas eleições 2024. O encontro de hoje tem transmissão simultânea pela TV Band+, aplicativo Band Play, portal bandmulti.com e pelo canal da Band+, no YouTube. Vamos conhecer as regras deste 4º bloco. Neste 4º bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Serão 3 rodadas alternadas de confronto direto e tema livre. Tempo de pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 30 segundos. E quem abre esse bloco fazendo questões, de acordo com a ordem de sorteio, é o candidato Paulinho do Transporte. Candidato, sorteia em 30 segundos para formular a sua questão.
Eu quero perguntar para o candidato Danilo Balas sobre a questão do transporte público, ou seja, da mobilidade. Porque eu, no meu governo, eu vou implantar tarifa zero. Como o orçamento deste ano já vai pronto para o ano que vem, claro que no primeiro ano, com responsabilidade, nós vamos implantar tarifa zero para os estudantes, os educadores e o domingo e feriado. Isso ajuda muito a população em todos os aspectos. Eu quero ouvir do Danilo Balas o que ele pensa para a mobilidade urbana. Muito obrigado, candidato. O candidato Danilo Balas tem 2 minutos para responder. Boa questão do candidato. Uma pena que o candidato Fujão não está aqui presente. Eu atuo há 30 anos na segurança e a segurança do trânsito faz parte da atuação na minha vida da Polícia Militar. Sorocaba lidera o ranking de mortes no trânsito entre as cidades com mais de 300 mil habitantes. É muita morte de pessoas todos os dias. A falta de recapeamento, asfalto, eles não conseguem fazer um trabalho direto à população mais pobre, na ponta dos bairros. Parque São Bento, Carandá, Nova Aparecidinha, não há recapeamento e asfalto para a população de baixa renda. Os semáforos não funcionam, a cidade está um caos, principalmente nos horários de pico. E esse trânsito caótico se deve à falta de investimentos. Infelizmente, não temos investimentos e sim mortes. São 113 mortes em 12 meses, pelo descaso do poder público. Os amarelinhos ali no trânsito estão ali, parece que só para multar. Em maio deste ano, houve um aumento de 200% das autuações, enquanto o prefeito é o rei das infrações de trânsito, em cima de carros, portas abertas, e ao lado o secretário de Transportes também cometendo infrações de trânsito. Os investimentos na mobilidade serão fortes, firmes, e estão no meu plano de governo, trazendo pessoas capacitadas, como engenheiro de tráfego, construção da margem direita da Marginal Dom Aguirre, investimentos pesados em parceria com o governo do Estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas. Muito obrigado, candidato. Candidato Paulinho do Transporte tem agora 1 minuto para sua réplica. No meu governo, você que está em casa sabe a importância da tarifa zero, transporte gratuito. Você que está desempregado, que vai procurar um emprego, ficar pagando tarifa para ir, para voltar, deixa currículo aqui, deixa ali, como que vai ter dinheiro para pagar? Não tem jeito. Então nós vamos já começar a implantar tarifa zero no ano que vem, primeiro ano de mandato nosso. Posteriormente, nós vamos implementar tarifa zero para todo mundo. Isso traz um custo-benefício, porque aumenta, depois de um ano, estatisticamente falando, depois de um ano da tarifa zero, aumenta o comércio e serviço, ele cresce 25%. Inclusive a arrecadação pública, coincidentemente, também cresce 25%. E a população se circula muito mais, fazendo muito mais, podendo se deslocar para o trabalho, podendo deslocar, praticar o esporte, podendo se deslocar para poder assistir um show e assim sucessivamente. As mães podem levar o filho na escola aonde ela quiser e não ter que levar o filho no seu bairro por falta de dinheiro para pagar a tarifa zero, ou seja, para pagar o transporte público, tarifa zero, tudo isso vai acabar. Muito bem, candidato. Candidato, agora Danilo Balas tem 30 segundos para tréplica. E nosso plano de governo está, assim, um estudo aprofundado do que o candidato traz da tarifa zero. O que nós precisamos é cuidar do dinheiro público. Como eu disse num outro bloco, um orçamento de 5 bilhões ao ano. A cidade mergulhada em corrupção e nós não temos investimentos ao cidadão que precisa se deslocar dos bairros ao centro. Digitem no Google propostas e promessas do prefeito Manga, o prefeito Fujão. Ok, candidato. E agora o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta ao seu oponente. Como eu disse, trabalho 30 anos na segurança, combatendo o crime organizado e a corrupção. Desde jovem escolhi um lado, o lado da verdade, da honestidade e do cidadão de bem. A cidade recebeu, infelizmente, o título de cidade mais insegura do país. Como o candidato vai enfrentar o crime se no governo temos a facção criminosa de São Paulo, primeiro comando da capital? Obrigado, candidato. O candidato Paulinho tem, portanto, 2 minutos para responder.
no nosso governo não haverá criminosos administrando a prefeitura ou atuando em serviço público terceirizado. Isso pode ter certeza, você que está em casa me conhece, conhece a minha trajetória e sabe da seriedade que eu proponho naquilo que eu executo na área que eu trabalho, que é a área do transporte em todo o Brasil. Veja, na segurança pública, hoje é claro que precisa ampliar primeiramente, a Guarda Municipal, que é competência do município. Ampliar a corporação, aparelhar a Guarda Municipal, voltar às rondas escolares que sempre tivemos e acabou, sumiu. E não adianta o candidato à reeleição ficar fazendo base de Romu da Guarda Municipal para lá e para cá, porque está nascendo mato no pé do portão lá, onde ele acabou de inaugurar lá, por exemplo, no Vanelville, porque nem viatura lá dentro tem. É uma forma de enganar a população. Além disso, o atual prefeito, que é candidato à reeleição, o Fujão, além disso, ele endividou a cidade. Em 2018, num vídeo que ele dizia que ele era contra fazer empréstimo corrigido para pagar em dólar. E depois, no governo dele, ele fez empréstimo e aí ele endividou nossa cidade de Sorocaba com mais de 300 milhões de dívida que nós vamos ter que pagar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Infelizmente, essa é a herança maldita que nós vamos ter que enfrentar lá em Sorocaba do atual gestor ou atual candidato à reeleição que nós temos lá na cidade. Por isso que ele não vem no debate para poder explicar para você que está em casa o que está acontecendo. Endividou a cidade. Empréstimo em dólar. E agora nós temos a cidade sucateada. Precisamos investir na segurança pública, mas no transporte com tarifa zero, transporte gratuito, pode ter certeza que eu domino essa área e vou implementar e vai melhorar a vida de todo mundo para se deslocar para todos os lugares da nossa cidade e aumentar, inclusive, o emprego e assim sucessivamente, porque o comércio aumenta e a tarifa zero é a solução. Obrigado, candidato. Candidato Danilo, 1 minuto para a réplica. A cidade está abandonada. Aumento de furtos e roubos, crimes violentos, tráfico de drogas, ferros velhos para todos os lados. E o prefeito no TikTok. Moradores de rua, porque o prefeito Fujão chama todos para morar na cidade sem dar condições. É inadmissível uma prefeitura que não atua com a segurança pública. Eu sei como fazer. Traremos o novo batalhão na Zona Norte, sim, na Vila Santana, 400 homens e mulheres, 100 viaturas. Na Escola Genésio Machado, o batalhão será construído e 5 companhias da PM serão distribuídas na Zona Norte. Parceria com o secretário de Segurança, Guilherme Derrite. A meu pedido, a Rota, batalhão de choque, já esteve em Sorocaba no último mês. Instalaremos sistemas de inteligência e peço a você agora que digite no Google Sorocaba extremamente insegura. Obrigado, candidato. Candidato Paulinho, a sua tréplica em 30 segundos. Nós vamos, no nosso governo, na segurança pública ainda, nós vamos implantar tecnologia de segurança de primeiro mundo. Câmeras, por exemplo, de vigilância da cidade, que funciona, porque hoje tem e não funciona. É só ver as bicicletas públicas que tinha lá, que era furtado diariamente e teve que acabar com as bicicletas públicas. E agora nós temos aí uma cidade totalmente abandonada à mercê do crime. E nós vamos ter que fortalecer toda a estrutura de segurança para poder resolver o problema da segurança da nossa cidade. Muito obrigado, candidatos. Com essa resposta, encerramos aqui o 4º bloco do debate de hoje. Depois do intervalo, os candidatos farão as suas considerações finais. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Sorocaba nas eleições deste ano. O encontro de hoje tem transmissão simultânea pela TV Band+, aplicativo Band Play, portal bandmulti.com e também pelo canal da Band+, no YouTube. Vamos conhecer as regras desse 5º e último bloco. Neste 5º bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Seguindo ordem de sorteio prévio, cada candidato terá 2 minutos para se expressar. Muito bem.
Seguindo a ordem de sorteio prévio, o primeiro a fazer as suas considerações finais é o candidato Paulinho do Transporte. Por favor, candidato, sorteio em 2 minutos. Você que está em casa e nos assiste nesse momento, eu queria te fazer uma pergunta. Você daria a chave da sua casa para uma pessoa que não prestou conta? É isso que aconteceu aqui hoje. O prefeito de Sorocaba, candidato à reeleição, que deveria estar aqui no debate, não veio para prestar conta para você, população de Sorocaba. O que será que ele tem para esconder, né? Então, acho que isso é muito claro. Por outro lado, eu quero aqui, nas considerações finais, quero agradecer primeiramente a minha família, minha esposa que está aqui por lá de fora nos aguardando, agradecer meus filhos que nos acompanham, você de casa que nos acompanha nessa noite de hoje, até esse horário, a minha mãe com 89 anos que está lá nos assistindo até esse momento, quero agradecer a minha vice e todos os partidos que compõem este projeto que eu estou levando adiante, né, e dizer para vocês, quero reiterar o meu compromisso do ônibus de graça, ou seja, tarifa zero, transporte gratuito a partir do ano que vem, gradativamente do primeiro ano, e depois nós vamos consolidar totalmente grátis para todo mundo. Já tem 116 cidades no Brasil que tem tarifa zero, ônibus de graça, e melhorou a vida do povo, aumentou o emprego, e eu quero então reiterar esse compromisso com você que está em casa. E quero parabenizar também que daqui a pouco, nesse dia 15, os 370 anos da nossa querida cidade de Sorocaba. Parabenizar o povo de Sorocaba, um forte abraço a todos vocês, a nossa querida cidade de Sorocaba. Finalmente, agradeço a Deus por poder estar aqui hoje, porque eu passei vários momentos na minha vida, quase morri de Covid, tive um acidente esportivo lá em 2013, fiquei cadeirante por 3 meses, Para quem não sabe, eu também sou PCD, a minha causa do PCD é minha causa, e por isso eu estou aqui falando com vocês nesse dia de hoje, agradecendo a Deus, pela misericórdia dele eu estou aqui, eu sou evangélico e estou aqui na luta pelas pessoas de Sorocaba, cuidar do povo de Sorocaba. A minha prática, a minha proposta é cuidar do povo de Sorocaba e da nossa cidade para o desenvolvimento e o crescimento econômico. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, candidato. Candidato Danilo Balas também tem 2 minutos para suas considerações finais. O principal motivo de eu estar aqui hoje é o que eu vou fazer pela minha família e pela família de cada um de vocês. Sou sorocabano, cristão, casado com a Fernanda e pai da Júlia, a Juju. Quando ainda jovem, meus pais faleceram e fui criado pelos meus avós maternos. Meu avô, major da Polícia Militar, minha avó, professora. Estudei em colégio público Getúlio Vargas. Aos 17 anos, ingressei na Academia Militar do Barro Branco e sigo a minha vida transparente. Nós temos um futuro para Sorocaba. Passei no concurso da Polícia Federal e já, com 30 anos de polícia, combati o crime organizado pelas fronteiras do Brasil, o tráfico de drogas e armas, o combate às organizações criminosas e o combate à corrupção. 2018 eleito com Bolsonaro e reeleito em 2022. Eu sou uma opção, sim, o único candidato da direita, porque o outro candidato se uniu ao PSB de Alckmin e Lula. O candidato que não está aqui se uniu à esquerda. É isso sim. Tenho 47 anos, 30 anos dedicados à vida pública. Estou preparado e capacitado para administrar a nossa cidade e combater a corrupção. Vocês têm o meu compromisso e o compromisso da minha família que nos dedicaremos sim nos próximos anos à nossa querida cidade de Sorocaba, que completa 370 anos. Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado, candidatos. Assim termina o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba nas eleições deste ano. Agradecemos mais uma vez a presença dos postulantes ao Executivo Municipal e ao telespectador, que ficou até agora com a gente. Assim se escreve mais um capítulo na tradição do Grupo Bandeirantes com encontros democráticos para ajudar o eleitor a tomar a sua decisão na urna. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Uma ótima noite a todos. Tchau.